Olá, terceiro ano, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos aí encerrar o capítulo 2, né, de língua portuguesa. Semana que vem daremos início aí ao capítulo 3. E eu peço para que vocês abram o livro aí de vocês na página 30, tá bom? Página 30 e 31. Hoje nós vamos produzir aí uma folha, né, do diário, né? Do diário que nós vimos aí algumas páginas anteriores. Então, nós vamos produzir mais uma vez uma folha do diário lá da Laura, lembre da Maria Laura? Só que hoje nós vamos contar em cima de um conto que é super conhecido por vocês. Qual que é esse conto, Pro? O conto da Chapeuzinho Vermelho. Quem lembra aí da história da Chapeuzinho Vermelho? Acho que todos nós, né, desde criancinha, a gente sempre ouviu aí, né, falar do conto da Chapeuzinho Vermelho. Então, eu vou só, como que eu posso resumir aqui a história, né, o conto da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou mandar a historinha para vocês por vídeo lá no YouTube, tá bom? Do YouTube, na realidade, colocar no grupo via WhatsApp. E hoje nós teremos aí nossa aula online também. Quem entrar online com a Pro vai produzir junto com a Pro, tá certo? Quem não entrar, infelizmente, infelizmente por não entrar, tá, gente? Não por estudar. Infelizmente por não entrar, ou às vezes não dá por conta do horário dos pais que trabalham, né? Aí vai produzir aí em casa, em cima da historinha que eu mandar, da Chapeuzinho Vermelho, aí contada via YouTube, ok? Então, a Chapeuzinho Vermelho, a gente sabe que era uma menininha que morava no vilarejo junto com a sua mãe, né? E aí que acontecia? O que aconteceu? A avó dela ficou doente, né? E essa avó ficou doente, e aí a mãe separou umas cestas, né? Com remédios e frutas para poder, comida, né? Para poder levar para a avó. E orientou a Chapeuzinho de não ir por um caminho, né, no qual ouvia-se falar do quê? De um lobo que estava ali naquele caminho da floresta do vilarejo, então que ela não passasse por lá, ela fosse por outro caminho que a mãe determinou e avisou para ela. O que aconteceu? A Chapeuzinho não ouviu a mãe e aí acabou encontrando o lobo no meio da floresta, né? E encontrando esse lobo, ele meio que se disfarçou, desviando a Chapeuzinho Vermelho do caminho até a casa da avó, e ele correu para a casa da avó, da Chapeuzinho, chegou lá, trancou a avó dentro do armário, não é isso? E quando ele tranca a avó dentro do armário, ele se veste todinho, né, de vovozinha e deita na cama e fica ali esperando a Chapeuzinho chegar, né? Até então a Chapeuzinho chega na casa da avó, né, por outro caminho ali que o lobo havia determinado para ela, porque ela havia também se perdido, né? E ela bate na porta, enfim, e o lobo manda ela entrar, enfim, né? E aí vocês já sabem toda a cena e o contexto da história, né? O lobo manda ela entrar e aí a Chapeuzinho começa a desconfiar dele, né? Por que esse nariz tão grande, esses olhos tão grandes, essas orelhas tão grandes, essa boca tão grande, né? E aí ele fala, é para te comer, né? Porque o lobo, a intenção dele era o quê? Era se alimentar da Chapeuzinho, né? E aí, por sorte, havia um caçador ali nas redondezas, ouviu todo o barulho, né? E o caçador acabou entrando e aí atirando no lobo, né? E salvou a avó que estava dentro do armário trancada e a Chapeuzinho, tá bom? E aí, moral da história, né? A Chapeuzinho talvez tivesse obedecido aí a fala da mãe, né? E ter ido pelo caminho que a mãe determinou, talvez a Chapeuzinho não teria passado por esse perrengue todo, né? Vamos falar assim, tá bom? Então vocês vão pensar lá na história da Chapeuzinho Vermelho e nós vamos produzir o Diário da Chapeuzinho, uma folha do Diário da Chapeuzinho, como se nós fôssemos a Chapeuzinho Vermelho, relatando todo esse transtorno,
toda essa correria, todo esse dia que ela foi levar aí alimentos e frutas e remédio para a vovó, tá bom? Então, nós vamos fazer isso no caderno, certo? Olha lá. Neste capítulo, aprendemos como é elaborada uma página de diário. Agora, você e sua turma vão pesquisar histórias infantis, fábulas e pequenos contos. Como nós não estamos na sala, então, o ideal seria que nós separássemos em grupos. A Pro daria uma página de algum conto, outra página de uma fábula, enfim, tá? Historinhas infantis. E aí vocês iam criar em grupos, né? Essa página, né? De um diário, essa produção desse texto do diário, tá? E aí, enfim, é melhor, não que é melhor, não que seja, é melhor, né? Porque assim, eu colocar para vocês uma história mais conhecida, né? Uma história que todos conhecem, do que a Pro ficar também colocando uma ou outra, e vocês aí, como que eu posso dizer? Vocês aí às vezes não conseguiam alcançar, né? A escrita da página aí do diário, tá bom? Então, eu acho que com a Chapeuzinho vocês vão conseguir aí produzir melhor e vão ter muito o que falar nessa página do diário aí na visão da Chapeuzinho, ok? Com base nessa pesquisa, cada um de vocês vai produzir uma página que o diário vai compor, né, um livro da turma chamado Histórias que Ninguém Ouviu, tá? Conforme a foto que vocês forem me mandando, né? A Pro vai anexar aí no portfólio de vocês, nas atividades de vocês, tá certo? E depois eu vou mandar para a sala aí de vocês, né, via WhatsApp, a história que cada um contou. Não vou colocar o nome, né, falar, esse foi o fulano, ciclano, beltrano, porque às vezes a criança fica, né, com vergonha, tudo, mas eu vou só colocar, olha como que foi escrito, tá bom? Pra gente poder aí, né, também partilhar e compartilhar aí o que os colegas estão escrevendo em casa, certo? Então, olha lá. Em que os personagens falam suas emoções diante de um acontecimento da história. Por exemplo, quais foram as emoções que o lobo sentiu ao encontrar a Chapeuzinho Vermelha sozinho na floresta? Pensem vocês. O que o lobo pensou? O que o lobo sentiu ali naquela hora que ele encontrou a Chapeuzinho Vermelho ali na floresta? Eu já fico imaginando, né? Tipo assim, ele deve ter falado, opa, né? Presa fácil, né? Então, ele já logo articulou uma história para poder abater aquela presa dele, né? Porque o lobo, ele estava enxergando ali a Chapeuzinho como uma presa fácil para ele, né? Eu vou me alimentar da Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, eu imagino o que ele pensou, o que ele articulou, o que ele imaginou, né? Então, você só imagina. Inclusive, você também pode criar uma página do seu diário, aí do diário, né, da Chapeuzinho, relatando que o lobo, por exemplo, como se fosse o diário do lobo, né? Então, mas aí nós vamos ver aí, vocês aí escolham, né, se você quer relatar o lobo, a página do diário do lobo ou a página do diário da Chapeuzinho, certo? E como a formiga contaria em seu diário que tem uma amiga que canta o dia todo e não trabalha. Aqui tá falando da formiga e a cigarra, né? Que é uma fábula. É a história lá da formiga, que ela trabalha o dia inteiro, e a cigarra, ela só canta, né? E aí vem o inverno, e aí? A formiga, ela tem alimento pro inverno inteiro, porque ela trabalhou no verão. Agora a cigarra não, morre de frio ali e fome, né? Então ela bate ali na porta da formiga para pedir um pouco de alimento, né? E aí a formiga já manda ela cantar em outra freguesia. Então, como essa formiga também contaria aí no diário, né? Que tem uma amiga que canta o dia inteiro e não quer trabalhar. Então você imagina aí você também relatando, né? A formiga, no caso, a Pro aqui tá fazendo a proposta da página do diário em cima da historinha da Chapeuzinho Vermelho, ok? Mas, Pro, eu quero fazer aí do diário, a página do diário da cigarra e a formiga. Posso? Pode também. Pesquisa, tá bom? Leia a história inteira aí da formiga e da cigarra
e tenta fazer aí a página, tá? Do diário da formiga e da cigarra, tá certo? E aí, ó, escolha uma história, tá? Nós vamos escolher, nós do terceiro ano B, vai propor para vocês a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, você vai escrever aqui, ó, Chapeuzinho Vermelho, tá? Escolha um dos personagens, tá? Nós vamos produzir online, hoje ao vivo, a personagem Chapeuzinho Vermelho, contando, né, pro diário dela como que foi esse dia, tá? Esse dia que ela passou todo esse transtorno aí em levar a cesta de comida e de remédio para a vovozinha, ok? Então, nós vamos falar aí a narrativa de quem? Da Chapeuzinho Vermelho. Escolha um acontecimento da história para contar no diário, tá? Então, nós vamos escolher, você pode escolher qual foi o acontecimento aí da história que você pode colocar no seu diário. Ou você pode colocar o acontecimento inteiro, que a mãe dela deu uma ordem, ela fez outra, ela não obedeceu a ordem da mãe para ir por aquele caminho que a mãe determinou, ela foi por outro caminho, achando que seria um caminho mais curto, né? E, enfim, chegou lá, o lobo, encontrou o lobo, né? Ela não sabia que era o lobo, e aí o lobo ensinou um outro caminho, ela foi e seguiu por esse outro caminho, e o lobo, muito esperto, foi na frente, né? Para poder aí se colocar no lugar da vovó. Enfim, tá? Nós vamos escolher um acontecimento da história para contar. Aqui, nós vamos contar o percurso, tá? Você pode colocar aí o percurso da casa da Chapeuzinho até chegar lá na casa da vovó, tá bom? Ou a gente pode, você vai escolher aí, tá? Ou você pode contar também, você vai escrever aqui no diário, quando ela chega, o momento que ela chega lá na casa da vovó para entregar os remédios, tá? Você pode colocar também essa versão, que é até né, mais emocionante, né? Quando ela chega lá, o que acontece? Quem tá em cima da cama da vovó? O lobo. E aí ela começa a questionar um monte de coisa. E o lobo, depois de todos esses questionamentos, avança em cima dela, né? Pra querer se alimentar da Chapeuzinho, não é isso? E aí o que acontece? O caçador chega e aí atira no lobo, o lobo sai fugido, né? Sai fugido e o lobo liberta lá a vovó de dentro do guarda-roupa, enfim, e depois com o alimento, né, que a Chapeuzinho levou, o bolo e tudo, eles acabam, né, tomando um café da tarde ali. Então, você vai escolher um acontecimento, tá bom? E pra gente poder fazer aí a página do diário, tá? Bom, aí você escolhe do percurso da casa até a floresta, da floresta até a casa da vovó e da casa da vovó por diante aí com o acontecimento, tá? Eu vou sugerir para vocês fazerem aí no momento que ela chega na casa da vovó, tá bom? Vamos fazer assim, então, vamos combinar. Quem quiser fazer o diário da história inteira, pode também. Mas vamos aí fazer do momento que ela chega, tá? Na casa da vovó e bate na porta. O que acontece a partir dali? Aí você pode escrever aí na visão da Chapeuzinho, tá certo? Vamos lá para a página 31 agora. Olha lá. A página 31 pede assim: faça a primeira versão do texto no seu caderno, depois que você escolher e orientar do jeito que a Pro orientou ali para você, tá? Agora troque seu caderno com um colega para que ele possa avaliar seu texto de acordo com o quadro a seguir, tá? Então, assim, você mesmo vai avaliar a sua escrita aí. Para fazer a página do diário, há uma data inicial, sim ou não, tá? Então, tem que ter. Observe se tem uma saudação, vocativo, forma como se dirige ao objeto, escreve para si mesmo. Aquela história, querido diário, sabe? Enfim, né? O que a gente viu lá, eu vou voltar lá na página depois, tá? Da Maria Laura e da Laura, que a gente estudou uma página de diário, para vocês verem, né? Ela coloca saudações, querido diário, enfim, tá? Usou a linguagem informal como se fosse uma conversa? Nós temos que usar. Nós temos que colocar no lugar da Chapeuzinho e como se eu estivesse conversando ali com a folha, tá? Verifique se a página do diário foi escrita na primeira pessoa.
do singular, com pronomes eu e os pronomes possessivos, meu, minha. Ali nós vamos poder colocar minha vovó, né? Eu entrei dentro da casa e me deparei, olha, me deparei, entendeu? Então, enfim, tá? As emoções dos personagens foram escritas? Nós vamos colocar. O que a Chapeuzinho sentiu quando ela entrou lá dentro e ela percebeu? Então, você pode colocar. Logo quando eu me aproximei, né? Eu tô colocando eu aqui na relação aí da Chapeuzinho. Se eu fosse a Chapeuzinho, com certeza eu ia chegar perto da cama. O que a Chapeuzinho, ela ficou o quê? Desconfiada, né? Então, é uma das emoções aí, ela ficou meio cabreira, né? Meio desconfiada, tá? Confira se foi colocada uma despedida carinhosa, ou seja, lembra? Boa tarde, até mais, tá? Dirigida ao próprio diário. Usou letra maiúscula no início dos parágrafos e nos nomes próprios, tá? Então, nós vamos colocar Chapeuzinho, o caçador, a vovozinha. Então, nós temos que usar a letra maiúscula, porque são os personagens que estão na nossa história, tá? Na nossa página de diário. Certifique-se que foram utilizados marcadores de tempo. Hoje, ontem, na hora da, né? Durante. Então, nós temos que utilizar todo esse roteiro na nossa escrita, tá certo? Na nossa escrita. Quem tiver hoje lá na nossa aula online, a Pro já vai dando uns toques aí para ir produzindo. Aliás, a Pro quer ir produzindo junto com vocês e aí depois só escrevendo, tá certo? E eu vou mandar no grupo também, tá, pessoal? O que a Pro escrever, o que a Pro criar junto com a galerinha, a Pro depois vai tirar foto do que ela escreveu junto com a galera, e aí vocês também podem olhar no grupo e observar e de repente até copiar no seu caderno também, tá certo? Vamos lá. Depois de verificar a página do seu colega, pegue a avaliação de sua produção, passe a limpo fazendo as correções, tá? Aqui não vai precisar fazer, porque nós vamos fazer, né, online hoje, e aí o que vai acontecer? A Pro vai mandar a foto para vocês e aí vocês podem corrigir em cima da foto que a Pro mandar, tá? E depois aí vai vir a montagem do livro, mas como nós não estamos em sala de aula, tá? Então, a gente não vai fazer essa montagem desse livro. Depois só que eu vou mandar a foto aí, vamos fazer uma montagem e vou mandar a foto dos alunos que fizeram a página do diário, né? Fora do contexto aí que a Pro propôs, tá bom? Olha lá, cada aluno fará a ilustração do seu personagem, colocando o título, diário da ou do lobo mau, da Chapeuzinho Vermelho, da formiga, da cigarra, enfim, tá? E deve incluir a sua página de diário passada a limpo com a letra caprichada. Aí nós vamos voltar lá na página do diário que vocês fizeram, criaram, tá? E aí vocês vão passar a limpo também, mas não agora, tá? Então, nós vamos primeiro criar aqui a página do diário da Chapeuzinho Vermelho, tá? Que é conforme aí a Pro tem proposto para vocês, porque é uma história que todos conhecem e eu tenho certeza que vocês não vai faltar palavras para vocês escreverem e colocar no diário. Prestando atenção na pontuação, prestando atenção na letra maiúscula ou minúscula, tá bom? Para que vocês possam aí acompanhar e fazer aí, né? De uma forma que siga aí o roteiro, tá bom? Da nossa avaliação, tá? Então aqui, ó, nessa terceira aqui hipótese, escolha um acontecimento para contar ao diário. Eu à tarde, né, no período aí da tarde, né, agora eu tô gravando agora no período da manhã, mas no período da tarde a Pro vai escolher o momento em que a Chapeuzinho, ela bate na porta da vovó e entra pra casa da vovó. E aí eu vou relatar no diário, tá bom? Vocês podem aí escolher um outro momento ou escolher esse momento que a Pro está colocando aqui e escrever aqui que acontecimento da parte da história da Chapeuzinho ou do lobo que você vai contar na versão ou na versão do caçador também você pode contar, ou na versão da vovozinha também você pode contar. A vovó foi presa lá dentro do armário. Imaginem só vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso, certo? Então, nós vamos aí elaborar uma página do diário da
Chapeuzinho Vermelho ou de um outro personagem que você queira dentro do contexto da história da Chapeuzinho Vermelho, ou você pode escolher uma outra história também e relatar nessa página do diário, seguindo o que? Esses roteiros, tá bom? Esses roteiros aqui que tem que ter lá na página do diário, tá certo? A Pro vai voltar lá no diário da Laura e da Maria Laura para vocês verem lá a estrutura, tá bom? Do roteiro, tá? Vamos lá. Olha lá, pessoal, página 20, tá? Se você quiser dar uma olhada, olha lá, tem que ter a data, né? Tem que ter a menção aí, né, do querido diário, tá? Aqui nós temos todo o texto que aconteceu com ela falando na primeira pessoa, tá? O que aconteceu no dia do primeiro dia de aula dela, certo? Então, nós vamos aqui, ó, vocês podem seguir esse roteirinho aqui, tá? A despedida, tá? Aqui ela coloca, amanhã será um outro dia de nossas brincadeiras, né? Com certeza vamos fazer muitas amizades com todos os colegas de classe. Então, é uma despedida, tá? Então, vocês podem seguir esse roteiro aí na visão da Chapeuzinho Vermelho aí, quando ela adentra, né, a casa da vovozinha, tá certo? Eu acho que vai ser bastante produtivo e divertido aí essa escrita, vocês se colocando no lugar da Chapeuzinho e escrevendo aí, né, se quiserem, né, o momento, eu falo do acontecimento, o momento em que ela adentra para casa da vovó e o que acontece para lá, tá certo, pessoal? Então, voltando aqui na página 30, tá? Então, por hoje é isso aqui, tá? Página 30 e 31, ok? Semana que vem daremos início aí ao capítulo 3, tá certo? Tem muito texto aí para ler, produção, enfim. E a gente vai se virando aí como pode, tá bom? Um beijinho a todos, fiquem com Deus e até amanhã na próxima aula, se Deus quiser. Espero que vocês possam entrar mesmo na aula online da Pro, para a gente poder aí criar a nossa versão do diário da página do Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.